Agora cadê o Edinho? Não tem uma casa sem grades. 2 horas que você cruza de barco e você chega direto na Nicarágua, pulando Honduras. Olha aqui, esse é o barco, cara. O que vocês acham? A gente deve botar a moto aí nisso aí? El Salvador mudou o cenário de violência. Em 20 minutos tudo pode mudar aqui no Eu e Minha Moto, né? Mas neste momento, vamos esperar até as 8 da manhã, ver se o cara desenrola lá. E a gente bota o barco, a moto na lancha, hein? Seja bem-vindo à expedição Planeta Terra de Moto, uma aventura real em 2 rodas. Objetivo: percorrer todos os cantos da Terra, sempre com você na garupa. Eu sou o Rodrigo Azevedo e esse é o canal Eu e Minha Moto. Sabe, comecei meio tarde e agora estou tirando o atraso. Já fomos juntos até o Alasca, passando por alguns dos lugares mais espetaculares da Terra. Estradas, montanhas, mares e ar. Calor, frio, sol e chuva. 3 continentes, 14 países e mais de 55 mil quilômetros rodados. Quero percorrer o planeta inteiro e mostrar tudo para você. Essa é a missão da minha vida. Ainda temos muito planeta pela frente. Por isso, bora rodar enquanto a gente ainda pode rodar. Que coisa legal. Não, eu tenho muito orgulho de ter estudado na USP, na verdade. Porque... Universidade Federal de São Paulo. É a melhor faculdade de odontologia do mundo. Do mundo? Do mundo. Você acha, Agora, né? a USP, não, é sério. É a primeira do mundo em odontologia, a USP. O Brasil tem coisas que a gente tem que se orgulhar. A USP é uma dessas. Aí, moto amigos, estamos aqui e na playlist de El Salvador, olha a música. Lady Laura. Mas em espanhol, ó. Lady Laura, cara. Roberto Carlos. Ele também é conhecido como Pantera aqui, cara. Olha só. Vou tirar uma foto com o Pantera. Eu acho que ele vai te pegar aí, Rodrigo. Tô fora. Esse aqui é tipo Antártica local. Eles falam que é cerveja de pobre aqui. Vamos tomar cerveja de pobre. Vamos, É tipo na Antártica. A Antártica é do pinguim. Ô, Merdinho, toca aqui, Merdinho. Acabou, Edinho não aguenta. Acabou a cerveja, mas a gente vai trazer mais uma pra ele. Não quero. Não quero mais. Graças, meu coração aqui. Amigo. Amigo. Aí está. Miguel, Rodrigo, muito prazer de conhecer você. De prazer é verdade. todo Estou meu. muito contente. Sabe. Por favor, vuelva a El Salvador. Caralho, cara, que cachaça da porra. Vamos dormir quase meia-noite. O Edinho acordou às 5 da matina. Alvoroçado por causa da passagem que ele vai perder. Já desistiu do barco, ou seja, não dormimos nada. E temos que fazer Honduras e Nicarágua. Preenchemos o formulário que era para ter preenchido 7 dias com antecedência. Preenchemos ontem. Não temos resposta ainda. Vamos lá para a fronteira da Nicarágua. Primeiro Honduras, que já é uma merda, e depois mais Nicarágua. Não tem jeito. Muito bem, moto amigo. Vamos assim mesmo, que nem um zumbi. Ideia de merda. Nada de lancha. Edinho se borrou, acordou mais sensato hoje, desistiu da lancha. Agora o negócio é tentar ver se a gente vai conseguir, né, passar na fronteira de Honduras e Guatemala. 2 fronteiras de merda. Ontem eu falei do presidente daqui que conseguiu resolver o problema de segurança de El Salvador, e fiz alguns elogios para ele sobre
a aprovação dele, ele ter conseguido resolver esses problemas num único mandato. Depois eu continuei conversando com outras pessoas aí, já estava mais enturmado. Não é só apoiador não, tem opositor. Eles dizem que a questão da segurança é incontestável, realmente melhorou, mas então nem tudo são flores. Resolveu a segurança, mas criou-se um governo autoritário em que as pessoas não podem expressar sua opinião livremente, com riscos de serem punidos. Aqui em El Salvador é muita vaca, cara, andando no asfalto, cara, olha só. Andam soltas como se não houvesse amanhã. Essa aqui vai atravessar na minha frente. Olha só a calma da vaca. Tengo un amigo que estuvo allá y él estuvo en Río de Janeiro. Nosotros somos de Río. Ah, pues entonces puedo tener dos amigos a los que visitar allá. Pega el teléfono. Ese es mi sueño, ir allá, en serio. ¿En moto? En moto. Magnífico. Sí, en moto. Maravilhoso. Hermanos de rodaje. Sim, claro. Olha aí, já o caos da fronteira, agora saindo de El Salvador. A gente falou com aquele primeiro rapaz, o nome dele é Darwin, motociclista que tem um sonho igual o nosso aqui, que nós estamos realizando, de viajar o mundo com a moto dele. Ele quer muito ir para o Brasil. O sonho dele, inclusive, é viajar até o Brasil. E aí ele explicou tudo, super educado. Inclusive, isso é uma constante aqui, hein? O povo de El Salvador está muito orgulhoso do país dele. Falou, cara, aqui é tudo de graça em El Salvador, a fronteira você não paga nada, mas lá em Honduras tem que pagar para entrar. Em Nicarágua parece que também. E aí ele explicou que nós temos que ir nesse segundo posto aqui na frente, que é para fazer a aduana e depois a migração, alguma coisa assim. Aí a fila de caminhão, puta que me pariu. Bom, aqui foi só para mostrar os documentos, foi uma conferência, não fez nada ainda. E agora temos que fazer a aduana. Feliz viagem deseja a República de El Salvador. Rápido o processo aqui em El Salvador. Os caras vão se falando pelo rádio. Fala assim, ó, fale com o meu companheiro, os dois brasileiros, não sei o que. Manda mensagem pro amigo dele aqui e dá a direção pro próximo lugar, tudo certinho. Estamos para Nicarágua. Al llegar al redondel a la derecha, sin desviarse. Sim. Graças, amigo. Agora vamos lá, começou a vida como ela... Tres copias del registro del vehículo. Para salir ou para entrar em Honduras? Para entrar a Honduras. Para entrar em Honduras. Necesito 2 cópias de cada uno. Esse aqui já fazendo as cópias para Honduras, entendeu? Eu vou fazer também para Nicarágua, né? E para Nicarágua, conhece como é Nicarágua? Sí, también hay que sacar copias. Caraca, cara, que calor, filho da puta. Olha a minha condição. É estado de petição isso aqui, cara. Aqui, amigo, esse aqui é o Roselino, ele é tramitador aqui na fronteira. Eu acho que é o seguinte, quem já acompanhou o canal, tem certas fronteiras tipo Honduras, Nicarágua, que são muito enroladas. E aí o tramitador ajuda mesmo, cara, ganha tempo, tá? Você vai pagar um dinheiro, não muita coisa, e vai resolver o problema, entende? Então, aqui ó, Roselino é um tramitador aqui. Se você passar por aqui e falar com ele, ele te ajuda. Já te diz logo todas as cópias que você tem que tirar, te leva em todos os lugares, conhece as pessoas para desenrolar no caso de problema, então vale a pena. Agora vamos fazer a migração final em El Salvador para entrar na Nicarágua. Oficina de Migração. O homem já entrou na fila pra gente, já está adiantando tudo. Tô doido para tomar um esporro. Saída de El Salvador concluída com sucesso. Agora é a pica. Entrada em Honduras. Partiu Honduras! Agora atravessa a ponte. Nosso tramitador está indo ali na frente. Olha como é que facilita as coisas. Caralho, quase que não liga, meu irmão.
Essas fronteiras, cara, pra mim é só com tramitador. Ah, muito rápido. Bom, eu já fiz ali a coisa do passaporte, agora é a vez do Edinho. O Edinho ficou na moto, cuidando das motos. Agora eu volto, cuido das motos e ele vai. Ó, a água aqui vende no saquinho, ó. Buen día. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama? Eu sou o Rodrigo. Eu é Éder. Só a vida com tramitador é bem mais fácil, cara. Entregar umas porra dos papéis pro cara, Roselino. Aí vai para lá, volta para cá, traz a pessoa, tira a foto, retorna lá, pega o documento, traz de volta. E tem gente que tem medo de tramitador, eu adoro tramitador. Na ida, o Edinho era um que ficava fugindo dos tramitadores, que nem um maluco, cara. Na hora que eu vi um tramitador, eu já abracei logo o homem, cara. O tempo normal para uma pessoa fazer todos os trâmites sem um tramitador? 3 o 4 horas. 3 ou 4 horas. Essa informação bate com a informação que eu vi na internet. Aí o que ele faz? Como ele já sabe todo o trâmite, ele pula de um lugar para o outro e já vai antecipando lá os procedimentos. Então, Exactamente, con copia. então, em total, quanto tempo desse? Com o tramitador? Con tramitador, una hora 20 minutos. 1h20, mais ou menos. Muito melhor, amigo. Pensa num calor do caralho, meu irmão. Eu vou encarar aqui, ó, o pollo. Pollo não, é carne de cerdo. Cerdo. Não está listo. No, todavía no. Tá, acha que tá bonito isso, cara? Acha que eu vou passar mal? Tem tudo pra dar merda. Tá bom, cara. José Roselino. Roselino. Álvares, mira. Álvarez. Nos ajudou, resolveu, a gente conseguiu comer. E foi rápido. Quanto tempo ao todo? Pregúntale a él cuánto, como 1h30 o 1 hora. Ah, 3 horas? No, 3 horas no. 1h30 já cá. Mais do tempo de lá pelo nosso outro já. José, muito obrigado. Muitas graças. ok. Eu vou falar com o teu amigo agora, José Gomes. José Gómez. Nosso amigo acabou. 1h30 aqui na Guatemala versus 4 horas, nada mal. Melhorou bem. Uma dica importante, cara. Tem uma porra do envelope, de um saco organizado. Que se você perder um papelzinho desse, você se lasca de uma maneira inesquecível. Então organiza suas coisas, tá? Caralho, hein, cara? 1h30 de fronteira é mais tempo do que o tempo que a gente fica dentro de Honduras, tá? Agora são 11 da manhã. 11 da manhã, saímos 6h30 da manhã. Foi o tempo de chegar até a fronteira de El Salvador, fazer os procedimentos ali de El Salvador e mais os procedimentos de entrada em Honduras. Foda, 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 foda. Agora são uns 140 quilômetros até entrarmos na Nicarágua. Honduras é pequenininho, você cruza o país inteiro em menos de 2 horas. Bem-vindos a Honduras. Cadê o Edinho? O sempre enrolado Edinho. Uma blitz policial. Vai começar os problemas, né? Começar os problemas. Já mandou parar. Me desculpa, mas é um erro. Somos turistas, estamos passando, assim. Estão querendo confiscar a licença. ¿La licencia? Que outra? La de conducir suya. Esta é a licença de condução do veículo. Não tem como resolver isto mais fácil? Não, está desligado.